Título 7: Erotismo anal e o complexo de castração. Devo pedir ao leitor que tenha em mente o fato de que obtive este histórico de uma neurose infantil como um subproduto, por assim dizer, durante a análise de uma doença na idade madura. Fui, portanto, obrigado a reunir dados ainda mais fragmentários do que aqueles que habitualmente se encontram à nossa disposição para fins de síntese. Essa tarefa, que não é difícil em outros aspectos, depara com uma limitação natural quando se trata de uma questão de forçar uma estrutura que tem por si várias dimensões sobre o plano descritivo bidimensional. Devo, portanto, contentar-me em expor partes fragmentárias que o leitor pode reunir numa totalidade viva. A neurose obsessiva que foi descrita desenvolve-se, como se enfatizou repetidas vezes, com base numa constituição anal sádica. Até agora, porém, discutimos apenas um dos dois principais fatores, o sadismo do paciente e as suas transformações. Tudo o que diz respeito ao seu erotismo anal foi intencionalmente deixado de lado, de modo que pudesse ser exposto e discutido nessa etapa posterior. Há muito que os analistas concordam que os impulsos instintuais multifários, compreendidos sob a denominação de erotismo anal, desempenham um papel de extraordinária importância que seria um tanto impossível superestimar na elaboração da vida sexual e da atividade mental em geral. É ponto pacífico também o fato de que uma das mais importantes manifestações do erotismo transformado que deriva dessa fonte pode ser encontrado no tratamento que se dá ao dinheiro, pois no decorrer da vida esse material precioso atrai para si o interesse psíquico que era originalmente próprio das fezes, o produto da zona anal. Estamos acostumados a relacionar o interesse pelo dinheiro, na medida em que é de caráter libidinal e não racional, com o prazer excretório, e esperamos que as pessoas normais mantenham as suas relações com o dinheiro inteiramente livres de influências libidinais e as regulem de acordo com as exigências da realidade. Em nosso paciente, na época da sua enfermidade de adulto, essas relações estavam perturbadas em grau particularmente grave, e o fato não era um elemento a ser considerado em relação à sua falta de independência e à sua incapacidade de lidar com a vida. Ficara muito rico graças à herança do pai e do tio. Era óbvio que dava grande importância
a que o tomasse por rico e era suscetível nesse ponto, sentindo-se magoado se o subestimavam nesse aspecto, mas não tinha ideia de quanto possuía, de qual era a sua despesa e assim por diante. Era difícil dizer se devia ser chamado sovina ou perdulário. Comportava-se ora de uma forma, ora de outra, porém jamais de uma maneira que mostrasse qualquer intenção coerente. Determinadas características surpreendentes que passarei a expor mais adiante podiam levar a pessoa a considerá-lo um plutocrata insensível que considerava a riqueza como a sua maior vantagem pessoal e que não permitia por um só momento que os interesses emocionais valessem mais que os pecuniários. Ainda assim, não avaliava as outras pessoas pelo dinheiro e, pelo contrário, mostrava-se em diversas ocasiões modesto, prestimoso e generoso. O dinheiro, na verdade, saíra do seu controle consciente e tinha para ele um significado bastante diferente. Já mencionei antes que eu via com suspeitas o modo pelo qual ele se consolou pela perda da irmã, a qual se tornara a sua companheira mais chegada nos últimos anos de vida, com o pensamento de que não teria então que repartir com ela a herança dos pais. Contudo, o que era talvez ainda mais impressionante foi a calma com que conseguiu relatar isso, como se não compreendesse a aspereza de sentimentos que estava, dessa forma, confessando. É verdade que a análise reabilitou-o ao mostrar que a dor que sentira pela irmã submetera-se simplesmente a um deslocamento, mas depois tornou-se bastante inexplicável a razão pela qual tentara encontrar um substituto para sua irmã num aumento da fortuna. Ele próprio mostrou-se desconcertado pelo seu comportamento em outro aspecto. Após a morte do pai, as posses deixadas foram divididas entre ele e a sua mãe. A mãe administrava a propriedade e, como ele próprio admitiu, atendia às reivindicações pecuniárias do filho de modo irrepreensível e liberal. Mesmo assim, toda e qualquer conversa sobre assuntos de dinheiro entre os dois costumava acabar com as mais violentas reprimendas de sua parte, alegando que ela não o amava, que estava querendo economizar às suas custas e que provavelmente preferiria vê-lo morto a ter que deixá-lo assumir todo o controle sobre o dinheiro. A mãe costumava protestar, manifestando com lágrimas o seu desinteresse, e ele então ficava envergonhado de si mesmo e declarava que não pensava de fato nada disso a respeito dela. Entretanto, era certo que repetiria a mesma cena na primeira oportunidade. Diversos incidentes, dos quais vou relatar 2, mostraram que, durante muito tempo antes da análise, as fezes haviam tido para ele o significado de dinheiro, numa época em que os intestinos não se
incluíam ainda na sua enfermidade. Foi certa vez visitar um primo pobre numa cidade grande. Ao deixá-lo, censurou-se a si mesmo por não dar apoio financeiro a esse parente e, imediatamente depois, sentiu o que foi talvez a mais urgente necessidade de aliviar os intestinos que já experimentara na sua vida. 2 anos mais tarde, fixou de fato uma anuidade a ser paga ao primo. Eis o outro caso. Aos 18 anos, quando se preparava para os exames finais no colégio, visitou um amigo e combinou com ele um plano que parecia aconselhável por causa do pavor que ambos sentiam de fracassar nos exames. Decidira-se dar determinada quantia a um empregado do colégio e dessa forma a parte maior seria naturalmente a do paciente. No caminho para casa pensava consigo que daria de bom grado ainda mais, só para ter certeza de que passaria, para estar seguro de que nada lhe aconteceria no exame. Mas antes que tivesse atingido a porta da sua própria casa, aconteceu-lhe realmente um acidente de outra natureza. Durante a sua enfermidade de adulto, sofria de obstinadas perturbações da sua função intestinal, embora as diversas circunstâncias determinassem certa flutuação de intensidade. Quando iniciou o tratamento comigo, acostumara-se aos enemas que lhe eram administrados por um enfermeiro numa determinada época. As evacuações espontâneas não ocorriam durante meses, a não ser que interviesse uma excitação súbita por algum motivo particular, em razão da qual a atividade normal dos intestinos era restabelecida por alguns dias. O tema principal das suas queixas era que, para ele, o mundo estava oculto por um véu, ou que ele estava separado do mundo por um véu. Esse véu só era rompido numa única ocasião, quando, depois de um enema, o conteúdo dos intestinos deixava o canal intestinal. Então sentia-se bem e normal outra vez. O colega que recomendei ao paciente para um diagnóstico sobre a sua condição intestinal foi perspicaz o bastante para explicá-la como funcional ou mesmo psiquicamente determinada e abster-se de qualquer tratamento médico ativo. Ademais, nenhum tratamento desses, nenhuma dieta teria qualquer utilidade. Durante os anos de tratamento analítico não houve evacuação intestinal espontânea, além das influências repentinas que mencionei. O paciente deixou-se convencer de que, se o órgão intratável recebesse tratamento mais intensivo, as coisas só ficariam piores e contentava-se em provocar uma evacuação 1 ou 2 vezes por semana por meio de um enema ou de um purgativo. Ao expor essas perturbações intestinais, dei mais espaço
a enfermidade posterior do paciente do que havia planejado para este trabalho, o qual diz respeito à sua neurose infantil. Filo assim por dois motivos. Primeiro, porque os sintomas intestinais foram, com efeito, trazidos da neurose infantil com poucas alterações, e segundo, porque desempenharam um papel decisivo na conclusão do tratamento. Sabemos como é importante a dúvida para o terapeuta que está analisando uma neurose obsessiva. É a arma mais poderosa do paciente, o expediente favorito da sua resistência. Essa mesma dúvida permitiu ao nosso paciente entrincheirar-se por trás de uma indiferença respeitosa, deixando que os esforços do tratamento passassem fora do seu alcance durante anos. Nada mudava e não havia maneiras de convencê-lo. Por fim, reconheci a importância para o que eu pretendia da perturbação intestinal representava o pequeno traço característico da histeria que se encontrara regularmente na raiz de uma neurose obsessiva. Prometi ao paciente uma recuperação completa da sua atividade intestinal e, por meio dessa promessa, tornei manifesta a sua incredulidade. Tive então a satisfação de ver a sua dúvida murchar à medida em que, no decorrer do trabalho, seus intestinos começaram, como órgãos histericamente afetados, a entrar na conversa e em poucas semanas recuperaram o seu funcionamento normal após tão longo período de perturbações. Volto agora à infância do paciente, a uma época na qual era impossível que as fezes pudessem ter tido para ele o significado do dinheiro. Os distúrbios intestinais do paciente começaram muito cedo, na forma que é a mais frequente, e para as crianças a mais normal, ou seja, a incontinência. Estaremos certamente com a razão. No entanto, ao rejeitar uma explicação patológica dessas ocorrências prematuras e ao considerá-las apenas como uma evidência da intenção do paciente de não se deixar perturbar ou reprimir no prazer ligado à função da evacuação, encontrava uma grande satisfação, o que estaria de acordo com a grosseria natural de muitas classes sociais, embora não se coadunassem com a sua em gracejos e exibições anais, e esse prazer foi preservado por ele até depois do início da sua enfermidade posterior. Durante o período da governanta inglesa, aconteceu muitas vezes que ele e sua Nânia tiveram que compartilhar o quarto com essa detestável senhora. A babá percebeu o fato de que, precisamente nessas noites, ele sujava a cama, embora em circunstâncias normais isso já tivesse deixado de acontecer há muito tempo. Ele não se mostrava
De forma alguma envergonhado era uma expressão de desafio contra a governanta. Um ano depois, quando estava com 4 anos e meio, durante o período de ansiedade, aconteceu ter sujado as calças durante o dia. Ficou terrivelmente envergonhado e, enquanto limpavam, queixou-se de que não poderia continuar a viver daquele jeito, de modo que, nesse intervalo de tempo, algo havia mudado e, seguindo seu lamento, chegamos aos vestígios desse algo. Ao dizer "não posso continuar a viver desse jeito", estava repetindo as palavras de outra pessoa. Certa vez a mãe levara-o consigo enquanto se dirigia para a estação com o médico que viera visitá-la. Durante a caminhada, ela lamentara as dores e as hemorragias e proferira as mesmas palavras: "Não posso continuar a viver desse jeito", sem imaginar que a criança cuja mão estava segurando as guardaria na sua memória. Assim, o lamento, o qual, além do mais, ele iria repetir em inúmeras ocasiões durante a doença posterior, tinha o significado de uma identificação com a mãe. Em breve apareceu em sua recordação, o que, evidentemente, tanto no aspecto da data quanto no de conteúdo, era o elemento intermediário de ligação que estava faltando entre os dois eventos. Certa vez, no início do período de ansiedade, aconteceu que a mãe, apreensiva, deu ordens para que se tomassem precauções para proteger as crianças de uma disenteria que aparecera nas imediações da granja. Ele fez perguntas sobre o que isso poderia ser e, depois de saber que quando se tem disenteria aparece sangue nas fezes, ficou muito nervoso e declarou que havia sangue nas suas próprias fezes. Estava com medo de morrer de disenteria, mas deixou-se convencer por um exame que tinha se enganado e que não havia necessidade de assustar-se. Podemos ver que, nesse pavor, ele estava tentando colocar em efeito uma identificação com a mãe, de cujas hemorragias ouvira falar durante a conversa com o médico. Na sua última tentativa de identificação, quando estava com 4 anos e meio, desistira de qualquer menção ao sangue. Não mais compreendia a si mesmo, pois imaginava que estava com vergonha e não tinha consciência de que estava sendo sacudido por um pavor da morte, embora fosse inequivocadamente revelado pelo seu lamento. Por essa época, sua mãe, sofrendo como estava de uma moléstia abdominal, mostrava-se em geral nervosa consigo mesma e com as crianças. É muito provável que seu próprio nervosismo, além dos outros motivos, se fundamentasse numa identificação com a mãe. Qual pode ter sido o significado dessa identificação com sua mãe? Entre o uso imprudente que fez da sua incontinência quando tinha 3 anos e meio e o horror com que a considerou aos 4 anos e meio,
está o sonho com o qual se iniciou seu período de ansiedade, o sonho que lhe deu uma compreensão preterida da cena que testemunhara com 1 ano e meio e uma explicação do papel desempenhado pela mulher no ato sexual. É apenas outro passo para ligar a mudança da sua atitude em relação à defecação com essa mesma grande revulsão. Disenteria era, evidentemente, o nome que ele dava à doença da qual ouvira a mãe lamentar-se e com a qual era impossível continuar a viver. Não considerava a enfermidade da mãe como sendo abdominal, mas sim intestinal. Sob a influência da cena primária, chegou à conclusão de que a mãe ficara doente por causa daquilo que o pai lhe fizera, e seu medo de ter sangue nas fezes, de estar doente como a mãe, era a sua recusa a identificar-se com ela nesta cena sexual. A mesma recusa com a qual despertou do sonho, mas o medo era também uma prova de que, na sua elaboração posterior da cena primária, colocara-se no lugar da mãe e invejara-lhe essa relação com o pai. O órgão pelo qual sua identificação com as mulheres, sua atitude homossexual passiva para com os homens estava apta a expressar-se era a zona anal. Os distúrbios na função dessa zona haviam adquirido significado de impulsos femininos de ternura preservados também no curso da sua enfermidade posterior. Neste ponto, devemos considerar uma objeção, cuja discussão pode contribuir em muito para o esclarecimento da aparente confusão de circunstâncias. Fomos levados a presumir que, durante o processo do sonho, o menino compreendeu que as mulheres são castradas, que em vez do órgão masculino, elas têm uma ferida que serve para as relações sexuais e que essa castração é a condição necessária da feminilidade. Fomos levados a supor que a ameaça dessa perda induziu-o a reprimir a sua atitude feminina em relação aos homens e que ele despertou do seu entusiasmo homossexual em estado de ansiedade. Agora, como pode essa compreensão das relações sexuais, esse reconhecimento da vagina harmonizar-se com a escolha do intestino com o objetivo de identificação com as mulheres? Não são sintomas intestinais baseados no que é provavelmente uma noção mais antiga e que, de qualquer forma, contradiz inteiramente o medo da castração, ou seja, a noção de que a relação sexual é feita pelo ânus. Na verdade, essa contradição está presente e os dois pontos de vista são completamente incoerentes entre si. A única questão é saber se precisam ser coerentes. Nosso espanto surge apenas porque somos sempre inclinados a tratar os processos mentais inconscientes como os conscientes
e a esquecer as profundas diferenças existentes entre os dois sistemas psíquicos quando o sonho do Natal, com a sua excitação e expectativa, evocou diante dele o quadro da relação sexual dos pais como fora antes observado ou construído por ele, não pode haver dúvida de que a primeira visão da cena a aflorar foi a antiga, de acordo com a qual a parte do corpo feminino que recebeu o órgão masculino era o ânus, e com efeito, que mais poderia ele ter suposto quando, com 1 ano e meio, foi espectador da cena, mas deu-se então um novo evento que ocorreu quando tinha 4 anos de idade. O que havia aprendido, entretanto, as alusões que ouvira à castração despertaram e lançaram uma dúvida sobre a teoria cloacal, fizeram-no perceber a diferença entre os sexos e o papel sexual desempenhado pela mulher. Nessa contingência, ele comportou-se como, em geral, as crianças se comportam quando lhes é fornecido um detalhe de informação não desejado, quer seja sexual ou de qualquer outra espécie. Rejeitou o que era novo, no caso de motivos ligados com o seu medo da castração, e agarrou-se rapidamente ao que era velho, decidiu-se a favor do intestino e contra a vagina, tal como, por motivos semelhantes, tomou depois o partido do pai contra Deus. Repudiou a nova informação e apegou-se à velha teoria. Esta última deve ter-lhe proporcionado o material para sua identificação com as mulheres, que surgiu depois como um pavor da morte em relação com os intestinos, bem como para os seus primeiros escrúpulos religiosos quanto à questão de saber se Cristo havia tido um traseiro e assim por diante. Não é que sua nova compreensão ficasse sem efeito, muito pelo contrário, desenvolveu um efeito extraordinariamente poderoso, pois tornou-se um motivo para manter todo o processo do sonho sob repressão e para excluí-lo de uma elaboração posterior na consciência, mas com isso seu efeito exauriu-se, não teve influência sobre a decisão do problema sexual. Pode ter havido a possibilidade de que, a partir dessa época, o medo da castração tenha existido lado a lado com uma identificação com as mulheres por meio do intestino, embora se deva admitir que isso envolve uma contradição. Era, contudo, apenas uma contradição lógica, o que não quer dizer muito, pelo contrário. Todo esse processo é característico do modo pelo qual o inconsciente opera. Uma repressão é algo muito diferente de uma rejeição.
Quando estudávamos a gênese da fobia aos lobos, seguimos o efeito dessa nova compreensão interna, insight do ato sexual. Mas agora que estamos investigando as perturbações da função intestinal, encontramo-nos trabalhando com base na velha teoria cloacal. Os dois pontos de vista permanecem separados um do outro por um estádio de repressão. Sua atitude feminina em relação aos homens que fora repudiada pelo ato de repressão retraiu-se para os sintomas intestinais e expressou-se nos episódios de diarreia, prisão de ventre e dores intestinais que eram tão frequentes durante a infância do paciente. Suas fantasias sexuais posteriores, que se baseavam num conhecimento sexual correto, conseguiram assim expressar-se regressivamente como distúrbios intestinais, mas não podemos compreendê-las até termos explicado as modificações que ocorreram no significado das fezes a partir dos primeiros anos da infância. Já sugeri num ponto anterior da minha história que uma parte do conteúdo da cena primária foi oculta. Estou agora em posição de fornecer essa parte que falta. A criança interrompeu finalmente a relação sexual dos pais fazendo cocô, o que lhe deu uma desculpa para gritar. Todas as considerações que antes levantei ao expor o resto do conteúdo da mesma cena aplicam-se igualmente às críticas a esse detalhe adicional. O paciente aceitou esse ato conclusivo quando acabei de construí-lo e pareceu confirmá-lo ao exibir sintomas transitórios. Um outro detalhe adicional que eu propusera, no sentido de que o pai se aborrecera com a interrupção e desabafara o seu mau humor, zangando-se com ele, teve que ser abandonado. O material da análise não reagiu a esse complemento. O detalhe adicional que expus agora não pode certamente ser colocado no mesmo nível do restante do conteúdo da cena. Não se trata de um problema de uma impressão exterior que se deve esperar que reemerja numa série de indicações posteriores, mas de uma reação por parte da própria criança. Não faria diferença para a história como um todo se essa demonstração não houvesse ocorrido ou se houvesse sido tomada a um período posterior e inserida no decurso da cena, mas não pode haver dúvidas quanto à maneira pela qual a consideramos. É indício de um estado de excitação da zona anal no sentido mais amplo. Em outros casos semelhantes, uma observação como esta de relações sexuais acabou com uma descarga de urina. Um homem adulto nas mesmas circunstâncias teria uma ereção. O fato de que o nosso menino
evacuou como sinal da sua excitação sexual deve ser considerado como uma característica da sua constituição sexual congênita. Assumiu imediatamente uma atitude passiva e demonstrou mais inclinação no sentido de uma subsequente identificação com as mulheres do que com os homens. Ao mesmo tempo, como qualquer outra criança, fez uso do conteúdo dos intestinos em um dos seus significados mais antigos e mais primitivos. As fezes são a primeira dádiva da criança, o primeiro sacrifício em nome da sua afeição, uma parte do seu próprio corpo que está pronta a partilhar, mas apenas com alguém a quem ama. Usar as fezes como uma expressão de desafio, como o nosso paciente fez contra a governanta aos 3 anos e meio, é simplesmente inverter esse significado anterior de dádiva ao seu negativo. O Grumus Merdae, ou seja, monte de fezes deixado pelos criminosos na cena do delito, parece possuir ambos os significados, o de ofensa e uma expressão regressiva de correção. Sempre é possível, quando foi atingido um estágio mais alto, fazer uso ainda do mais baixo no seu sentido aviltado e negativo. A contrariedade é uma manifestação de repressão. No estágio posterior do desenvolvimento sexual, as fezes adquirem o significado de um bebê, pois os bebês, como as fezes, nascem através do ânus. O significado de dádiva das fezes admite prontamente essa transformação. É comum falar-se de um bebê como de uma dádiva. A expressão mais frequente é a de que a mulher deu ao homem um bebê, mas no uso do inconsciente é dada igual atenção justamente ao outro aspecto da relação, qual seja ao fato de a mulher ter recebido o bebê como uma dádiva do homem. O significado de fezes como dinheiro sai em outras direções do significado de dádiva. A significação mais profunda da primeira lembrança encobridora do nosso paciente, no sentido de que tivera o primeiro acesso de raiva por não lhe terem sido dados suficientes presentes de Natal. Revela-se-nos agora. Aquilo de que estava sentindo falta era satisfação sexual, que ele tomara como sendo anal. Suas pesquisas sexuais chegaram à compreensão, durante o curso do sonho, daquilo para que haviam sido preparadas. Para descobrir antes do sonho, ou seja, que o ato sexual resolvia o problema da origem dos bebês. Mesmo antes do sonho, ele já não gostava de bebês. Uma vez, ao encontrar um passarinho ainda sem penas que havia caído do ninho, confundiu-o com um bebê humano e ficou horrorizado. A análise demonstrou que todos os pequenos animais, tais como as lagartas e os insetos
aos quais tanto maltratara haviam tido para ele o significado de bebês. Sua posição em relação à irmã mais velha dera-lhe todas as oportunidades para refletir sobre a relação entre crianças mais novas e crianças mais velhas. Anania disse-lhe uma vez que a mãe gostava muito dele, porque era o mais novo, e isso deu-lhe uma base para desejar que nenhuma outra criança mais nova viesse depois dele. Seu pavor a essa criança mais nova foi revivido sob a influência do sonho, que colocou diante dele a relação sexual dos pais. As correntes sexuais que já são por nós conhecidas, devemos, portanto, acrescentar uma outra, a qual, como as demais, partiu da cena primária, reproduzida no sonho, na sua identificação com as mulheres, isto é, com sua mãe. Estava pronto a dar ao pai um bebê e sentia ciúmes da mãe, que já o havia feito e talvez o fizesse outra vez, por via indireta, uma vez que tanto dinheiro como bebê têm o sentido de dádiva. O dinheiro pode assumir o significado de bebê e pode tornar-se dessa maneira um meio de expressar satisfação feminina homossexual. Foi isso que ocorreu com o nosso paciente quando ele e a irmã estavam na época num sanatório alemão. Viu o pai dar à irmã 2 notas grandes. Em sua imaginação sempre houvera suspeitas quanto às relações do pai com a irmã, e ao ver a cena seu ciúme despertou. Correu para a irmã tão logo ficaram a sós e exigiu uma parte do dinheiro com tanta veemência e com tais acusações que a irmã, aos prantos, atirou-lhe na cara todo o dinheiro. O que o havia excitado não era simplesmente o dinheiro em si, mas antes o bebê, satisfação sexual anal obtida do pai. E ele conseguiu consolar-se com isso quando, com o pai ainda vivo, a irmã morreu. A ideia revoltante que lhe ocorreu quando soube a notícia da sua morte, na verdade, não significava mais do que isto, abre aspas, agora sou o único filho, agora o pai terá que amar a mais somente, fecha aspas. Embora essa reflexão fosse em si perfeitamente capaz de tornar-se consciente seu fundo homossexual, ainda assim era tão intolerável que foi possível fazê-lo aflorar dissimulado na forma da mais sórdida avareza como um grande alívio. Também, de maneira semelhante, quando, após a morte do pai, ele censurava a mãe injustificadamente por querer enganá-lo com o dinheiro e por gostar mais do dinheiro do que dele, os antigos ciúmes que sentia de sua mãe por ter amado outra criança além dele, pela possibilidade de ter desejado outro filho depois dele, levaram-no a fazer acusações que ele próprio sabia serem injustificadas. Essa análise do significado das fezes torna claro que
Os pensamentos obsessivos que o obrigaram a relacionar Deus com o excremento tinham um outro significado para além da comparação injuriosa que ele próprio via nessas ideias. Eram, na verdade, autênticos produtos conciliativos nos quais não deixava de desempenhar seu papel uma corrente afetiva de devoção, bem como uma corrente hostil de abuso. Deus merda era provavelmente a abreviação de uma oferenda que se ouve eventualmente mencionada de forma não abreviada, cagar em Deus, auf Gott scheißen, ou cagar algo para Deus, Gott etwas scheißen. Também significa dar-lhe um bebê ou conseguir que ele dê um bebê a alguém. O velho significado de dádiva, na sua forma negativa e aviltada, e o significado de bebê, que se desenvolveu depois a partir daquele combinam-se um com o outro na frase obsessiva. No segundo desses significados, uma certa ternura feminina encontrara expressão, uma disponibilidade para renunciar à própria masculinidade, se, em troca disso, se possa ser amado como uma mulher. Temos aqui, então, precisamente o mesmo impulso para Deus, expressado em palavras não ambíguas no sistema delirante do paranoico Snatzpräsident-Schreber. Freud, 1911, final da seção 1. Quando mais tarde chego a descrever o esclarecimento final dos sintomas do meu paciente, o modo pelo qual a perturbação intestinal se colocara a serviço da corrente homossexual e der expressão à sua atitude feminina em relação a seu pai, torna-se uma vez mais evidente. Entretanto, mencionaremos um outro significado de fezes que nos levará a uma exposição do complexo de castração, uma vez que a coluna de fezes estimula a membrana mucosa erógena do intestino, desempenha o papel de um órgão ativo em relação a essa membrana. Comporta-se exatamente como o pênis o faz na membrana mucosa vaginal e atua como se fosse o seu precursor durante a época cloacal. O ato de ceder as fezes em favor, entre parênteses, pelo amor, de alguém, torna-se um protótipo de castração. É a primeira ocasião na qual um indivíduo partilha um pedaço do seu próprio corpo com a finalidade de ganhar os favores de qualquer outra pessoa a quem ame, de modo que o amor de uma pessoa pelo próprio pênis, que é, em outros aspectos, narcísico, não deixa de ter um elemento de erotismo anal. Fezes, bebê e pênis formam assim uma unidade, um conceito inconsciente, sit venia verbo, a saber, o conceito de um pequeno que se separa do corpo de alguém. Ao longo dessas trilhas de associação, a catexia libidinal pode tornar-se deslocada ou intensificada por vias que são
patologicamente importantes e que são reveladas pela análise. Já tomamos conhecimento da atitude que o nosso paciente adotou de início em relação ao problema da castração. Rejeitava a castração e apegava-se à sua teoria de relação sexual pelo ânus. Quando digo que ele havia rejeitado, o primeiro significado da frase é o de que ele não teria nada a ver com a castração, no sentido de havê-la reprimido. Isso não implicava, na verdade, em julgamento sobre a questão da sua existência, pois era como se não existisse. Tal atitude, no entanto, pode não ter sido a sua atitude final, mesmo na época da sua neurose infantil. Encontramos uma subsequente evidência nítida de que tenha reconhecido a castração como um fato. Em relação a isso, uma vez mais, ele comportou-se da maneira que era tão característica dele, mas que torna difícil dar uma imagem clara dos seus processos mentais ou perceber o acesso a eles. Primeiro resistiu e depois capitulou, mas a segunda reação não anulou a primeira, afinal, seriam encontradas nele, lado a lado, duas correntes contrárias, das quais uma abominava a ideia de castração, ao passo que a outra estava preparada para aceitá-la e consolar-se com a feminilidade como uma compensação, para além de qualquer dúvida. Porém, uma terceira corrente, a mais antiga e profunda, que nem sequer levantar ainda a questão da realidade de castração, era ainda capaz de entrar em atividade. Em outro trabalho, relatei uma alucinação que este mesmo paciente teve aos 5 anos de idade e a qual preciso apenas acrescentar aqui um breve comentário. Quando eu tinha 5 anos, estava brincando no jardim perto da babá, fazendo cortes com meu canivete na casca de uma das nogueiras que aparecem em meu sonho também. De repente, para meu inexprimível terror, notei ter cortado fora o dedo mínimo da mão, direita ou esquerda, de modo que ele se achava dependurado, preso apenas pela pele. Não senti dor, mas um grande medo. Não me atrevi a dizer nada a babá, que se encontrava a apenas alguns passos de distância, mas deixei-me cair sobre o assento mais próximo e lá fiquei sentado, incapaz de dirigir outro olhar ao meu dedo. Por fim, me acalmei. Olhei para ele e vi que estava inteiramente ileso. Depois de ter sido instruído com a história bíblica aos 4 anos, ele começou, como sabemos, a fazer o intenso esforço de pensamento que culminou com a sua piedade obsessiva. Podemos presumir, portanto, que essa alucinação pertence ao período no qual foi levado a reconhecer a realidade da castração e deve talvez ser considerada como
o acontecimento que marca verdadeiramente esse passo, mesmo a pequena correção feita pelo paciente não deixa de ter interesse. Se ele teve uma alucinação com a mesma experiência de horror que Tasso na Jerusalemme Liberata conta do seu herói Tancredo, estaremos talvez justificados ao chegar à interpretação de que a árvore também significa uma mulher para o meu pequeno paciente. Estaria então desempenhando o papel do pai e relacionava as hemorragias da mãe que lhe eram familiares com a castração das mulheres que ele agora reconhecia com a ferida. Essa alucinação do dedo ferido foi instigada, conforme relatou mais tarde, pela história de uma conhecida sua que havia nascido com 6 dedos nos pés e tivera esse 6º dedo decepado em cada pé por um machado. Imediatamente após o nascimento, as mulheres então não tinham pênis porque este lhes era cortado ao nascer. Dessa maneira, chegou no período da neurose obsessiva a aceitar o que já havia aprendido durante o sonho, mas ao mesmo tempo havia rejeitado por meio de repressão. Deve também ter tomado conhecimento durante as leituras e conversas sobre a história sagrada da circuncisão ritual de Cristo e dos judeus em geral. Não existe qualquer dúvida de que, por essa época, seu pai estava se convertendo na figura aterrorizada que o ameaçava com a castração. O Deus cruel com o qual estava então lutando, que criava homens pecadores apenas para puni-los depois que sacrificava o próprio filho e os filhos dos homens, esse Deus remeteu seu caráter de volta ao pai do paciente, embora, por outro lado, o menino estivesse ao mesmo tempo tentando defender seu pai contra o Deus. Nesse ponto, o menino havia que ajustar-se a um padrão filogenético, e assim o fez, embora suas experiências pessoais possam não concordar com isso, conquanto as ameaças ou sugestões de castração com que deparou tenham emanado de mulheres. Esse fato não poderia retardar em muito o resultado final. Apesar de tudo, foi de seu pai que ele veio a temer, afinal, a castração. Nesse aspecto, a herança triunfou sobre a experiência acidental. Na pré-história do homem, era indubitavelmente o pai que praticava a castração como um castigo e que o suavizou depois na circuncisão. Quanto mais o paciente avançava na repressão,
a sensualidade durante o desenvolvimento da neurose obsessiva, tanto mais natural se deve ter tornado para ele atribuir essas más intenções a seu pai, que era o verdadeiro representante da atividade sensual. A identificação que fez de seu pai com o castrador tornou-se importante como sendo a fonte de uma intensa hostilidade inconsciente contra ele, atingindo o nível de um desejo de morte e de um sentimento de culpa que reagia contra essa hostilidade. Até este ponto, no entanto, ele estava se comportando normalmente, isto é, como todo neurótico que está possuído de um complexo de Édipo positivo. O mais surpreendente, contudo, é que mesmo contra isso havia uma contracorrente operando nele, a qual, pelo contrário, considerava o pai como aquele que havia sido castrado e que apelava, portanto, para sua simpatia. Quando analisei o seu cerimonial de respirar para fora, sempre que via aleijados, mendigos e gente miserável, consegui mostrar que esse sintoma podia também remeter-se ao pai, a quem achou triste quando o visitou no sanatório. A análise tornou possível seguir essa trilha ainda mais remotamente num período muito precoce, provavelmente antes da sua sedução, com a idade de 3 anos e um quarto. Estivera na granja um velho trabalhador diarista, cuja função era agora a de carregar água para a casa. Não podia falar porque sua língua fora, ao que parece, cortada fora. Era provavelmente um surdo mudo. O menino gostava muito desse velho e sentia uma profunda pena dele. Quando o velho morreu, o menino procurou por ele no céu. Eis aí então o primeiro aleijado do qual se apiedou, e como foi mostrado pelo contexto e pelo ponto em que o episódio aflorou na análise, um indubitável substituto paterno. Na análise, esse homem foi associado com a recordação de outros servos de quem o paciente gostara e sobre os quais destacava o fato de que eram ou doentes ou judeus, o que implicava em circuncisão. Também o criado que o havia ajudado a limpar depois do seu acidente aos 4 anos e meio era judeu e tuberculoso e fora igualmente objeto de sua compaixão. Todas essas figuras pertencem ao período anterior à visita que fez ao pai no sanatório, isto é, antes da formação do sintoma. Este deve, portanto, ter tido antes o sentido de
repelir, por meio da expiração, qualquer identificação com o objeto da piedade do paciente. Então, de repente, em conexão com o sonho, a análise emergiu outra vez. No período pré-histórico e induziu-o a afirmar que durante a cópula na cena primária ele observara o pênis desaparecer, que sentira pena do pai por causa disso e que se alegrara com o reaparecimento daquilo que achara que estava perdido. Ali estava, portanto, um impulso emocional recente, partindo uma vez mais da cena primária. Ademais, a origem narcísica da compaixão, que é confirmada pela própria palavra, revela-se aqui de forma inequívoca.